Olá pessoal, tudo bem? Aqui de novo o Carlos Eduardo. Estamos de volta com mais um vídeo continuando a nossa série sobre crédito. E eu tô aqui de novo com quem? Com ele, com Herculano. Tudo bem, Herculano? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem? Bom dia. Olá, pessoal. Olá. E sobre o que nós vamos falar hoje nesse vídeo? Hoje nós vamos falar sobre finalidades do crédito. Para, Finalidades do crédito. para que ele serve? Legal, legal. Então, só para você que não viu o vídeo anterior, nós fizemos um vídeo anterior falando de todos os elementos do crédito. E as finalidades do crédito, elas são um desses elementos. Se você quiser, você pode voltar nesse vídeo onde a gente repassa por todos os elementos para você conhecer todos eles. E depois você volta aqui nesse vídeo que a gente vai falar especificamente das finalidades do crédito. Muito bem, Herculano. E por que as finalidades do crédito são importantes? Aliás, essa é a finalidade número um. São importantíssimas, porque é desta forma que o banco vai saber qual a linha de crédito que irá suportar o seu pedido de crédito. Então, não existe um crédito se ele não tiver uma finalidade. O crédito não é jogado ao vento, ele precisa ter um fim, né? Então, os bancos, a primeira coisa que eu te perguntar, para que você precisa do dinheiro? Qual é a finalidade desse dinheiro? Para ele poder alocar nas linhas corretas para poder te atender. Ou até saber se ele não tiver disponibilidade em linha, ele não vai conseguir te atender. O não dele está associado a ele não ter um ponto de partida, ou seja, uma linha de crédito para suportar esse teu pedido, né? Muitas vezes os bancos não dão esse dinheiro por isso, não é que ele não queira dar, ele não tem base para dar isso, né? Por exemplo, se ele tiver um empréstimo cuja linha de crédito é suportada pela poupança e ele é um agente financeiro que não tem poupança, consequentemente ele não vai ter esse tipo de crédito para te dar, né? Para isso que ela é importantíssima. Então não precisa ficar bravo com o agente financeiro, não. Vai e diga a real necessidade para que você precisa do dinheiro que ele pode te alocar. Ele sempre vai te emprestar o dinheiro, mas dependendo da finalidade, ele pode ter consequências nos outros elementos do crédito, né? Tá bom? Entendi. E tem alguns tipos? Como é que funciona a distribuição dessas finalidades? Já que você citou algumas aí por cima. E tem os dois, eu costumo agrupar isso em dois grupos, né? Dois grupos. O grupo das finalidades boazinhas e as mazinhas. Qual é que você quer saber, da notícia boa ou da ruim? Ah, manda a notícia ruim primeiro, então. Bom, as finalidades que são as mazinhas, mas são finalidades que muitas vezes você precisa fazer. Uma primeira finalidade é o que chama-se renegociação da dívida ou repactuação da dívida. Tem bancos que chamam de um jeito ou de outro. Por que ela é mazinha? Ela é mazinha pelo seguinte: na hora que você faz a renegociação, você perdeu a tua comparação de custo efetivo total. Por exemplo, quando você fez a operação quando você está renegociando, você está praticamente fazendo outra operação para cobrir aquela que você já tinha, que está aquela, com as novas condições. Só que o agente ele não vai querer perder essa receita que ele já projetou durante todo o tempo da operação, e quando você assina o contrato, você já autorizou que deve ser assim, ele continua com aquilo. Então, quando você vai fazer outra operação, tem que ser para o banco, ele tem que ganhar além do que ele já ganhou, não que ele vai reduzir, né? Então, ela é uma mazinha, porque você faz normalmente para reduzir a tua parcela, ganhar mais tempo, mas ela é mazinha porque você vai ficar com a dívida maior. Isso não tem alternativa, tá bom? Então, essa é uma das mazinhas. E como é que é o nome dela? Renegociação de dívida. Renegocie minhas dívidas. Ela Né? sempre vai vir com uma taxa maior do que a que eu já tenho hoje. Um custo total maior. O custo efetivo total vai ser maior, não tem como ser menor. Legal. Né? Então, por isso que ela é má. Mas, por outro lado, às vezes você só tem essa alternativa. Você não conseguiu uma linha de crédito em nenhum outro agente financeiro. Você precisa esticar esse prazo, ou seja, diminuir essa parcela para poder caber no seu bolso. Então, ou pelo menos durante um tempo, você pode fazer isso, né? Legal. Não significa que ela vai ficar sempre mazinha. Você pode depois transformar ela numa boazinha. Quando a gente fala numa boazinha, a gente retorna essa aí, que ela pode virar uma boazinha depois na frente. Essa é a finalidade.
A segunda, que é a troca de dívidas dentro do mesmo agente atual ou do credor atual, ela também, porque a dívida, sair de uma dívida A para uma dívida B, ela tende a carregar um custo total na nova dívida, que já estava prevista na primeira dívida. Por exemplo, quando o banco te dá um crédito, ele já faz toda a análise dele, considerando o que ele vai ter de receita do início ao fim da operação. Quando você está trocando, você está praticamente interrompendo ela para abrir uma nova operação. Então ele recalcula de novo. E ela costuma embutir aí um custo maior do que a primeira. Mas às vezes ela é possível porque você ganha um prazo maior, consequentemente uma parcela menor que encaixa no seu bolso e vamos tocar a vida. Não é? Mas ela continua dentro do grupo das mazinhas, né? A outra é a transferência de dívida de pessoa física para pessoa jurídica e vice-versa, dentro do mesmo estabelecimento. Então, a dívida da partida, ou a dívida A, por exemplo, a dívida de origem, ela também tem uma composição de receita para o agente. Quando você troca, você interrompeu o fluxo dessa receita para o agente e incluiu um novo fluxo. Então, na hora da composição disso, normalmente ela fica um pouquinho maior. Pagamento de dívidas atrasadas. Então, por definição, em qualquer um dos agentes, o atual ou não, ela continua sempre mazinha, porque você vai alugar algo, vai alugar um dinheiro do agente para colocar numa dívida que é passado. Ela não vai produzir. Então, ela continua não sendo boa, né? Você tem que pagar a dívida com a riqueza que vai ser gerada com o dinheiro que você emprestou. Esse é o caminho correto, né? Tem tipos de dívidas, por exemplo, você sair do cartão e ir para um crédito pessoal, você tem uma tarifa menor, mas ela continua sendo mazinha, né? Porque ela não sai desse estágio, porque você está dentro do... Você tinha uma dívida de cartão por uma taxa super alta e você vai para outra linha de crédito, apesar de ser mazinha, ela é melhor do que você operar com a linha do cartão. Então, é como se você comparasse duas linhas de crédito, uma de cartão e outra baseada em poupança, por exemplo. A outra vai ser sempre menor, né? Mas ela continua mazinha porque você não faz uma análise competitiva com outras instituições para ver se aquela troca para o outro, você teria um custo total efetivo menor do que na instituição que você está. Esse, então, é o grupo de finalidades que ela tem um efeito colateral. Ela ajuda, mas ela pode trazer algumas sequelas aí, né? Você tem dificuldade para pagar lá na frente, você tem mais tempo para pagar, né? E que não é de todo mal. Se ela cabe no bolso, aí eu vou dever 2 anos a mais. Não tem problema, se você conseguir aguentar 2 anos a mais, ela foi uma alternativa válida, mas ela é uma mazinha. Você sobreviveu junto com a mazinha, não só com a boazinha, mas deu para passar a crise que você estava passando, né? Para qualquer uma delas. Então, é nesse aspecto que eu me refiro. Tá bom? Então, essa nós fechamos as mazinhas. Agora temos o conjunto das boazinhas, né? Tá. E antes da gente avançar, eu só queria fazer um parênteses, porque um negócio que é interessante em relação a crédito é que por mais que você esteja numa operação, você não é necessariamente obrigado a ficar com ela até o fim, né? Você pode buscar trocar esse crédito por taxas melhores, e isso provavelmente vai estar na lista aí do Herculano dos próximos passos aí das boazinhas. Mas o fato é que se você tiver as taxas, se você tiver com dívidas nos tipos de operações que são mais prejudiciais, que é o caso uma dívida com cartão de crédito ou uma dívida de cheque especial, um primeiro passo para você sair dessa que é a pior situação de todas é buscar um crédito pessoal, que pode ser dentro do próprio banco onde você já tem conta, porque aí você já consegue estancar o grande custo que tem essas duas linhas, né?
e ganhar um fôlego para que a sua dívida não aumente num ritmo galopante, como nesses dois tipos de endividamento, para você buscar em um outro banco, buscar uma alternativa para você conseguir se reorganizar. Então, acho que assim, o que eu acrescentaria aí é que esses dois tipos de dívida, você usar cartão de crédito da forma correta, sem problema. Você usa, no final do mês, no mês seguinte você paga a fatura e você segue um ciclo aí que funciona legal. Se você entrar no rotativo, você tem que procurar sair dele o quanto antes, por esse caminho que a gente falou. O cheque especial, idem. Se você caiu do cheque especial e não consegue sair, o cheque especial e o rotativo são linhas para você usar por curtíssimo prazo, no máximo 15 dias, e depois você já restabelece o fluxo. A outra característica de uma dívida que é danosa, e aí eu acho que vale para qualquer tipo de dívida, é a dívida vencida. Essa é a pior dívida, a dívida vencida. Porque você não vai ter flexibilidade nenhuma do banco para negociar esse tipo de dívida, principalmente quando é uma dívida de pouco tempo. E é isso que vai puxar as taxas maiores para você, né? Então, é só esse parênteses que eu queria fazer, Herculano, antes da gente passar para as boazinhas, que acho que é nisso que você vai entrar agora, certo? Certo. Então, tá bom. Posso continuar nas boazinhas? Vamos em frente. Então, só fazendo um parênteses aí, as dívidas mazinhas, elas têm que ser, esse é o primeiro passo de compreensão da cobrança do agente. Então, se você não deixa ficar ruim, já vai lá e faz esses primeiros passos, porque não é que você fez ali que você depois não pode tornar elas boazinhas, né? Ela é muito azeda agora. O que você faz? Dá uma adocicada nelas, diminua essas parcelas, estique um pouco essa operação no seu próprio agente, o máximo que você puder, troque de linha para dentro do mesmo agente ficar com a menor que você conseguir, a menor parcela ou a menor taxa, enfim, o que melhor você poder cumprir, né? Para você passar para a boazinha, ela tem que estar nessa condição, ela não pode estar toda ruim, porque o outro não vai querer pegar porque vai ser um mico, porque ela está toda ruim, né? Então tem que ser algo que já esteja, ela continua mazinha, mas ela está pertinho de passar para uma boazinha, tá bom? Legal. Então essa é a dica que a gente pode deixar aí para os nossos amigos e amigas aí. Bom, vamos falar do conjunto de finalidades, que o melhor, o mais quente, o que traz riqueza, o crédito que vai ajudar. Antecipação de recebíveis. Essa é uma forma de crédito, né? E aí, por que ela é boazinha? O que ela difere do outro? Ah, mas eu tenho no meu banco, mas ela difere do outro aqui, que sempre quando falar as boazinhas, que você tem uma possibilidade de fazer uma análise competitiva. O que é isso? Chama-se de concorrência, né? Antiga concorrência. Não é leilão, é concorrência. Você investiga várias fontes de capital e compara elas, como a gente falou lá nos elementos do crédito, faz a comparação, a que for melhor você muda seus negócios para lá ou parte dos seus negócios. Então, antecipação de recebíveis, né? É uma das boazinhas. E ela pode ser uma antecipação de recebíveis via o cartão, que no comércio é muito usado, o cliente paga parcelado e você antecipa isso. Ou através de títulos, ou boletos, ou faturas, quando você você não usa o cartão, é de empresa para empresa também, você pode antecipar esses recebíveis. Tem empresa grandes que pagam com 45, 60 dias, 90 dias. Você às vezes não tem fôlego para aguentar esse desencaixe que vai gerar. Então você monta uma operação com o banco, com a concordância do seu cliente, para fazer um recebíveis aí, que eles chamam de uma operação estruturada. Então esse é uma boazinha. E tem vários bancos que fazem, então você pode consultar essas várias fontes e aí tomar a decisão aqui que tem o melhor custo efetivo total aí, né? Tá bom? Muito bem. Ou fazer aí normalmente não tem parcela, né? Porque ela nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, ela só vai se renovando, né? A segunda dela é a transferência de dívida de pessoa física para jurídica e vice-versa.
Ela estava lá na mazinha, mas ela pode ser uma boa, porque você faz você tira de uma pessoa para outra comparando agentes de crédito. De novo, é uma concorrência entre eles. Lembrando que concorrência não é leilão. Significa o seguinte: se você pega uma taxa menor, você está no banco A e você acha uma taxa melhor no banco B. Aí você vai lá e vai transferir para o banco B. Aí o banco A diz, não, traz aqui que eu cubro. Se ele cobriu, o banco B você perdeu ele para sempre, que você fez ele desparre, né? Você não pode fazer isso. Se você teve a solução lá que é melhor, então muda para lá. O banco A só vai voltar a ter você de novo nessa operação se ele depois que você cumprir a responsabilidade que você criou com o banco B. Entendido? Então não dá. Normalmente tem banco que ele não negocia com você, mas quando ele vê que ele vai te perder, porque você ter crédito, isso é bom para o banco. Porque através do seu crédito gerou um depósito e ele gira mais crédito em cima. Você tirou dali é perder cliente. Então, isso é uma das coisas que o gerente de conta apanha, ele não vai querer deixar você sair. Então, aí ele vai tentar cobrir, porque você tem uma opção nova na mão. Só que aí o outro que te deu o crédito fica esperando você para lá e você não foi. Isso não é recomendado, porque isso não vai acontecer uma vez só na sua vida. Você vai precisar, você está no mercado, constantemente você vai estar fazendo isso. Você cumpriu o prazo com um novo agente e depois você quer sair, é a vida nova, faz parte do negócio. Você tem que ficar lá com ele um ciclo, depois você pode trocar. E até é saudável você, de tempo em tempo, você revisitar isso, né? É reolhar o que é custo para você. Você tem que reolhar num período de um ano, talvez um ano ou 16 meses para frente, 9 meses, você reolhar bem, porque todo esse mecanismo de tomar crédito, ela se modifica. Lembra lá dos agentes de prazo, linha de crédito, etc. Então ele se modifica no tempo. E se você ficar com uma operação que é velha, você tomou às vezes um crédito numa condição que hoje está muito melhor. Então a transferência de dívida é uma das boazinhas quando você faz competitivo. A mesma coisa, outra que é mazinha e se torna boazinha, é a troca de dívidas, né? Herculano, antes de você entrar aí na troca de dívida, eu estava ouvindo você falar aí com relação à questão de concorrência, a questão de leilão e concorrência. Eu queria deixar uma reflexão aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, que é o seguinte: se você está numa situação em que você foi no seu banco, pediu uma cotação de uma operação, ele te deu essa cotação, te falou que aquilo era o melhor preço dele, e depois você vai na concorrência dele, que te dá uma taxa melhor do que a dele, e depois ele resolve te dar a mesma taxa, para você pensar, se ele é teu parceiro mesmo, e ele podia te dar uma taxa melhor, por que ele não te deu antes? Né? Então, fica para você pensar aí o nível da parceria que você tem. Porque assim, ele só te deu uma taxa porque você foi atrás de outro, né? E o outro te deu a taxa menor, independente da taxa que você tinha. Né? Então, esse é o primeiro ponto para você refletir. E o segundo ponto é você não trabalhar apenas com uma instituição financeira. Procura ter duas. Se possível, se você tiver um volume financeiro alto, tenha 3. Mas nunca trabalhar com uma instituição financeira só, porque você fica com uma visão muito limitada. E também o fato de só da outra instituição não enxergar o seu volume financeiro faz com que ela te dê taxas pouco competitivas. Então, no momento que você quiser fazer uma concorrência entre bancos, entre instituições, uma vai conhecer você, e a outra ela vai ter que te dar uma cotação de taxa sem te conhecer. E aí a tendência é que ela te dê uma taxa maior. Então você distribuir um pouco o seu movimento financeiro em mais de uma, isso é saudável para você e no longo prazo te ajuda a conseguir operações melhores para sua empresa. Então são só essas duas reflexões que eu queria te falar antes do Herculano dar continuidade. E é isso, Herculano. Agora é contigo de novo. Vamos lá, vamos continuar na troca de dívidas. É o mesmo caminho, né? Trocar dívida dentro da mesma instituição, ela fica um pouco mais doce, mas ela não é o mais recomendável. O mais recomendável é que você consiga fazer uma concorrência.
Abrindo um parênteses do que o Eduardo está falando, é o seguinte, né? Quando você tem os ovos tudo no mesmo lugar, quando é uma grande instituição financeira, no ponto de vista, quando você está colocando o seu dinheiro lá, é bom. Mas no ponto de vista, quando é o contrário, que você precisa tomar dinheiro, você precisa ter isso pulverizado. Os ovos em vários lugares. Se der problema num lugar, você tem no outro, né? E aí você continua cometendo um erro de tomar crédito corretivo. Banco não toma crédito corretivo, banco é preventivo. Ou seja, significa o seguinte: ele faz o máximo de depósito, ele arruma um monte de dinheiro para depois emprestar. Então, se a gente tem um negócio que a gente planeja ele e a gente vai precisar de dinheiro para algumas finalidades que a gente vai entrar nelas, isso aí já devia ser pensado e a gente tomar esse dinheiro com calma, não um dinheiro para corrigir, né? Então, esse aspecto da temporalidade de tomar o crédito é importantíssimo, né? Para você não ser esmagado por taxas. Por exemplo, tem momentos que o mercado tem boas ofertas de crédito que você poderia startar lá seus financiamentos de estoque, por exemplo, algumas coisas nesse sentido. Ou algum investimento, alguma reforma poderiam ser startados nessa época. Tudo bem? Então, nós passamos já por a terceira, aí foi a troca de dívidas. Já fechei meu parênteses aí. Troca de dívida. Então, troca de dívidas, você sai de uma dívida que você tem hoje para uma dívida melhor. Então, toda vez que for cartão contra outros créditos, normalmente o cartão não é muito legal quando você está no rotativo, né? O cartão é bom se você usa ele e depois paga. Você vai entrar no rotativo, você vai formando em uma bola de neve. Então, você pode trocar por outras linhas. E o conjunto de instituições, elas vão oferecendo linhas de crédito, às vezes um pouco diferentes. Não necessariamente uma linha de crédito está presente em todos os lugares, né? Agora, por exemplo, nós temos aí uma linha de crédito do BNDES, que é essa do Pronamp. Não é todas as instituições que têm essa linha de crédito, só as que foram conveniadas com o BNDES que tem a linha de crédito para oferecer. Tá bom? E esse programa nada mais é que uma linha de crédito. Da onde que vem a garantia do dinheiro, né, que está sendo emprestado. A outra é a portabilidade de dívidas. É igualzinho a portabilidade de linha do celular. Ou seja, os bancos querem comprar a sua dívida que está no banco A. Outros bancos eles têm interesse em comprar a tua dívida que está no banco A, pela uma melhor condição do que está no banco A. Então, tu vai antecipar o pagamento lá da outra com o novo crédito que você vai tomar em outros bancos. Aí tem que fazer lá tu teve um custo efetivo que tu vai deixar e lembra que o banco sempre ele não vai te dar, não vai desembutir todos os juros, vai ter uma parte que vai ficar para ele porque você assinou com ele, que você ficaria com ele durante o tempo da operação. Se você está mudando, vai ficar um prazo. Mas considerou isso no cálculo, você muda para um banco que tem uma portabilidade, que tem uma condição melhor. E aí você sabe que você teve um custo lá, um custo X naquele tempo, a taxa era alta porque era a condição que tinha, e agora o mercado está com novas condições. O custo efetivo total é mais baixo, as parcelas são menores, o prazo é maior, então aí você faz essa portabilidade. Os bancos chamam de comprar dívida, né? Você chega lá e diz assim, eu compro a sua dívida. Ele está dizendo que ele vai lá no outro banco que está a dívida e passa lá para o banco dele, né? E às vezes quando se faz essa quitação, te sobra dinheiro, né? Dentro da composição te sobra dinheiro, né? Você quitou lá, é que nem você vender um carro e pagou as parcelas que estavam pendentes, sobrou uma grana. É a mesma coisa na portabilidade. Mas isso tudo é um cálculo. Lembra lá dos elementos, você sempre tem que comparar o custo efetivo total de uma que deixou de existir com a nova que está nascendo. Essa é a quarta boazinha. Tem uma quinta boazinha chamada financiamento de estoques, né? Para quem trabalha com ou matéria-prima, ou insumos, ou produto já acabado, você precisa comprar e pagar com a sua operação. E normalmente você tem um ciclo aí um pouco mais lento, principalmente em retomada. Então, às vezes é bom você financiar, pega esse lote de estoque e financia, específico esse lote de estoque, né? E aí você paga ele conforme a operação, não precisa
vender para pagar, pagar, vender para pagar. Você tem outra condição aí de financiamento, né? Outra boazinha, o capital de giro, que nada mais é que a diferença entre o que você tem que pagar e o que você tem que receber. Para isso ele chama, não é pagar a dívida, por isso que se chama giro. Durante aquele período que ficou desencaixado, ou seja, que você não tem caixa para cobrir, esse dinheiro serve para isto. Depois ele é reposto e ele volta no outro mês. Então é assim, ou para um ponto de partida. Eu preciso fazer, vou ter um conjunto de despesa que eu cresci, um conjunto de despesas que eu preciso cobrir ela até entrar a receita. Então esse chama-se o capital do giro da empresa, como é que ela gira, né? Tá certo? Normalmente quem começa negócio já entra com dinheiro para aguentar as dívidas 1 ou 2 meses. O capital de giro normalmente é assim, né? 1 ou 2 meses, 3 meses, depende do negócio. Outra boazinha é para investimentos e reformas, né? Você precisa agora, para retomar, você talvez precise investir em uma máquina a mais, um equipamento, fazer uma reforma do seu ambiente para acertar aí para poder cumprir os protocolos. Isso aí é uma forma do crédito saudável que você não tão pode, como até recomendável retirar para você não afetar, não descompassar outras dívidas, né? Então fazer essa tomada de crédito. Lembrando lá todos os elementos, né? Bom, agora vamos falar da última finalidade que a gente tem elencado aqui entre as boazinhas que a gente apelidou das boazinhas, ou seja, os créditos saudáveis, que é o que se chama de acelerar o crescimento. Ou seja, você vem num crescimento orgânico normal e você quer dar um pique maior, né? O pique de chegada. Então, você precisa de dinheiro para contratar mais gente, comprar mais insumos, etc., para esse crescimento ser mais rápido, né? E ele que no fundo ele tem praticamente linhas de créditos dedicadas a isso, que são e as instituições que cuidam e se preocupam com isso, que são as agências de empreendedorismo, são as agências de fomento e os bancos estaduais, que são as grandes finalidades que eles dão crédito para acelerar esse crescimento, para você ganhar mais dinheiro, que eles também têm esse interesse. Esse é um fim dessas linhas de crédito que são destinadas para esta parte aí do que eu já sou bom, mas eu quero ficar melhor ainda e rápido. Então, essa é a ideia. Tá bom, Eduardo? Perfeito, então aí nós encerramos aí a lista das 8 boazinhas que a gente elencou. Legal. Então, como o conteúdo foi um pouco longo, vamos fazer um resumão aí para todo mundo que está assistindo a gente. Vamos falar assim, a gente tem basicamente 2 grupos. As consideradas as más, as mazinhas e as boazinhas. Vamos falar só por tópicos. Quais são as mazinhas? Renegociação de dívidas. Renegociação de dívidas. Troca de dívidas. Troca de dívidas. Transferência de dívidas entre a pessoa física e jurídica e vice-versa. Transferência entre pessoa física e jurídica, essas são as 3. Tem mais alguma? Tem. Para pagamento de dívidas atrasadas. Pagamento de dívidas atrasadas. São 4. São 4. Então são 4 na categoria de más, ok? E na categoria de boas? Tem 8. Sendo ela a primeira, antecipação de recebíveis. Ok. A segunda, transferência de dívida de pessoa física para jurídica e vice-versa. Ok. Desde que feita em instituição diferente, né, da que você tem. Ok. Troca de dívidas também que você possa fazer concorrência. Ok. A portabilidade de dívida, que nada mais é que um banco comprando a dívida do outro. Ok. A quinta é o financiamento de estoques. Ok. A sexta é o capital de giro tradicional. Ok. A sétima, investimentos e reforma no seu negócio para ele se desenvolver melhor, né? Ok. E a oitava é acelerar o crescimento. Ok. Essas são as 8 boazinhas. Então aí, pessoal, nós temos 8 boazinhas, 4 mazinhas, então nós temos aí 12 finalidades de crédito, que embora a gente fez aí essa separação para te ajudar a entender melhor o cenário de cada uma, todas elas são opções que você pode usar,
que eventualmente você pode necessitar usar por um tempo, tá? E eu acho que o importante delas é que a característica de cada uma vai definir o prazo que você vai conseguir por essa linha, vai definir o custo dessa linha e vai definir também com qual instituição você vai conseguir trabalhar, porque tem instituições que trabalham com umas, não trabalham com outras, e assim vai. Certo, Herculano? Então acho que por hoje é isso, né? Certo. É isso, tá certinho. Muito bem. Então Um abraço. a gente fica por aqui. Grande abraço para vocês. Em breve a gente vai liberar novos vídeos falando sobre crédito ainda, falando sobre os outros elementos. Se você não viu ainda o vídeo sobre elementos de crédito, volta lá e assiste, que você vai entender que as finalidades do crédito que nós falamos aqui hoje, ela é um dos elementos do crédito que nós falamos naquele vídeo introdutório, tá? E a gente volta com novos vídeos em breve, ok? Agradecemos aí pela atenção, esperamos que o vídeo seja útil para vocês. Mandem comentários para a gente. Se você tiver alguma dificuldade nesse momento em tomar crédito e quiser conversar com a gente, fica à vontade, manda uma mensagem para a gente. Nós temos hoje, além dos e-mails do nosso site, nós temos também as redes sociais. Pode fazer um contato com a gente que a gente tem o maior prazer em te ajudar. Ok? Grande abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo.